Você já se deparou com a situação, você pensa assim, nossa, eu não entendo nada dos relatórios que meu contador me envia, né? Mas aí eu vou te dar um choque de realidade. DRE não é coisa de contador, é coisa de dono, tá? Ele te mostra muitas informações que você está deixando de utilizar no seu negócio para gerir e alavancar. DRE é coisa de dono, não é coisa de contadoria. Eu vou repetir nesse vídeo várias vezes essa frase, até para você se acostumar. Isso é uma lavagem cerebral que você vai ter, tá? Por que DRE não é coisa de contador e é coisa de dono? Porque ali vai te dar várias variáveis. Provavelmente você não acompanha sua lucratividade, tá? Você não sabe a receita menos custos, quanto que é o seu lucro bruto, qual que é a sua margem, né? Sua margem bruta. O que é conceito de margem bruta dentro do seu negócio? Você não acompanha suas despesas variáveis, não sabe quanto que é o seu custo de carga, nada. Não acompanha o quanto de receita você tem que gerar para pagar sua despesa financeira. Às vezes você tem um empréstimo contratado, né? Talvez você não esteja tão bem financeiramente. E não acompanhando a DRE, você não consegue projetar. Você não sabe, bom, se você não sabe aonde está, você não sabe aonde você pode chegar, né? E o caminho de percorrer. Não tem problema nenhum, gente. A gente está com dificuldade, está no estágio A. Não tem problema nenhum você estar no estágio A, está com dificuldade, etc. e tal, mas você tem que saber aonde você quer chegar. Como que você vai tratar essa trajetória? DRE é coisa de dono, não é coisa de contador. DRE nada mais é, gente, que um demonstrativo de resultado econômico, né? O que isso quer dizer, né? É um dos demonstrativos que está contemplado dentro de uma demonstração financeira que tem o objetivo de demonstrar quanto foi seu resultado econômico em determinado período, tá? Quando a gente vai à luz do CPC 26, por que CPC, gente? Eu sempre busco a referência contábil para você entender que tudo vem de uma regra, de condições e formas de escrituração contábil que determina padrão. Como você sabe que você está com lucro ou não? Porque, de acordo com as regras daquele determinado padrão fala a forma de escrituração, você depois apura e verifica seu resultado, ok? Então, o resultado econômico ele pode ser do mês, ele pode ser do seu trimestre, do seu quadrimestre, do seu semestre ou até mesmo do seu ano, para verificar como você está performando. Às vezes você recebe lá no seu e-mail seu balancete mensal, né? O balancete mensal não chega a ser uma demonstração de resultado do exercício, mas muitos contadores, mesmo os terceirizados, enviam para você, às vezes, um balancinho, uma demonstração de resultado, para você acompanhar daquele mês, né? Então, o objetivo do nosso canal é te aprimorar, te abrir o olho a respeito da sua maturidade contábil, né? E aí é importante, né, a gente falar um pouquinho de demonstração de resultado, né? E aí a gente vai um pouquinho na norma, né? O que a norma quer dizer o que a norma quer dizer aqui com demonstrativo contábil, o que é DRE, enfim, isso são coisas muito importantes. Primeiro, tudo a norma que fala a respeito de demonstração de resultados do exercício é o CPC 26, né? Apresentação das demonstrações contábeis, né? Mas o que é apresentação? Bom, após de você transcrever ou escriturar todos os fatos contábeis que ocorreu na sua empresa, lembrando, fato contábil, toda operação que você faz, se você vende, você compra, você faz pagamento dentro da empresa, é um fato contábil e deve ter um registro, né, contábil respectivo. Depois de você fazer esses registros, as informações elas vão ser organizadas de acordo com a natureza dele. Vai gerar o quê? Demonstrações, né? E aí, de acordo com o CPC 26, que trata aí das demonstrações, da apresentação da demonstração contábil, ela é apresentada para você
tomar uma decisão, ela tem uma finalidade, né? Então, de acordo com o conceito da norma, no seu parágrafo 9, como vocês estão vendo aqui, as demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade, que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisão econômica. Gente, demonstração contábil não foi feita para ficar no balão, ficar ali na gaveta, né? Ficar na sua caixa de e-mail, entendeu? Então, veja que a própria norma, ela fala o seguinte: existe um propósito para a demonstração financeira, e demonstração de resultado é uma delas, né? Ela sozinha, toda demonstração sozinha, ela dá uma informação e ela em conjunto, ela dá uma informação maior. No caso da demonstração de resultado, é como é a performance econômica daquela determinada empresa. Quando fala de demonstração de resultado, a gente não está falando de caixa, quanto você pagou ou quanto você recebeu, mas também quando você operacionalizou, tá? Então, se você vende determinado item, transferiu o controle, né, daquele determinado item, né? Você foi lá, vendeu, você tem uma loja de eletrodomésticos e vendeu uma determinada televisão. Quando você vendeu, mesmo que pague parcelado, você vendeu. Então você contabiliza uma receita. E essa receita, sobre essa receita, vão incidir impostos, né, abatimentos comerciais que decorrem do processo de venda, né, justamente você vai ter uma receita líquida, o custo da televisão vai transacionar, independente se você comprou a televisão do seu fornecedor a prazo ou não, ela vai transacionar, as despesas de aluguel de loja, despesas com funcionário, efetivamente, então todas as despesas vão transacionar e você vai chegar a um lucro líquido. Veja bem, a gente contabilizou uma receita. Então, demonstração, ela olha a performance de determinado período. Então, quando você está falando, por exemplo, você tem um balancete mensal, quer preparar uma demonstração de resultado do mês de janeiro, ele vai pegar todos os fatos contábeis, né, que ocorreram no mês de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, e contabilizar nesse demonstrativo, né? Então, como eu falei para vocês, o balanço, o demonstrativo ele pode ser feito com a periodicidade que você quiser, né? Mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual, né? Você vê muito no mercado de capital a demonstração de resultado do ano, né? E aí você analisa os investimentos, tá? E aí, até para a gente ter um pouquinho de familiaridade do quadro, né, da demonstração de resultado, a gente vai ver aqui um pouquinho a demonstração financeira das casas, das lojas da Magazine Luiza, né? Eu peguei aqui a demonstração de resultado de 2024, nota o seguinte, né? Ele parte lá em cima, né? Ó, isso aqui, as demonstrações de capital, as demonstrações financeiras de uma empresa de capital aberto, toda empresa de capital aberto ela tem um site de RI e também ela deposita as demonstrações financeiras ali dentro da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, note o seguinte: a demonstração de resultado ela é parte da receita, né? O que você vendeu naquele determinado período. Note o seguinte: quando a gente fala de período, o exercício fim aqui é o ano, né? Todo o ano que foi começado lá em 1º de janeiro de 2024 e chegou a 31 de dezembro de 2024. Tá? Veja aqui que tem um saldo. Como toda demonstração financeira ela é preparada segundo o princípio da comparabilidade, sempre tem o ano anterior do mesmo período também é demonstrado para você ter fins de comparabilidade. Note aqui que a Magazine Luiza ela faturou aqui em 31 de dezembro, né, efetivamente aqui em 31 de dezembro de 2024, 38 bilhões, 0,38 milhões e 0,68 e teve um custo, né, de 26 bilhões 410 milhões 817, gerando lucro bruto de 11 milhões 627 256 mil. O que é esse lucro bruto, gente? Lucro bruto nada mais é do que margem bruta. O que você vendeu para contribuir para o pagamento das suas despesas de natureza, de outras naturezas, despesas de vendas, despesa administrativa, enfim, tudo em diante. E aí, até você chegar no lucro que ela apresentou em 31 de dezembro de 2024 de 448,717.
Gente, o que que significaria especificamente? E aí um pouquinho da leitura, quando eu falo que TRE não é coisa de contador, é coisa de dono. O dono é quem está preocupado em enxergar algumas variáveis, entre elas aqui, o lucro bruto. A empresa, ela gerou, no seu exercício da sua atividade operacional, ela gerou lucro para pagar comissão de vendedores, estrutura de loja, ele chegou a gerar lucro? Gerou. Não estou falando se o lucro é bom ou ruim. Eu estou falando que ele gerou lucro. Se ele gerou lucro, a razão de ser da sociedade, ela faz sentido. Ela pode fazer sentido. Opa, ela tem uma. Se eu estou exercendo a minha atividade, então quer dizer que minha razão de ser da empresa possa fazer sentido. No caso da Magazine Luiza, é uma empresa que gerou lucro. Ela gerando lucro, ela, ela talvez faça sentido. Quando a gente olha comparativamente, vamos olhar aqui, né? Um segmento que sempre passa apertado, né? Efetivamente, que é o segmento de aviação civil, a aviação comercial no Brasil. Vamos olhar um pouquinho a demonstração de resultado da Azul, né? Aqui. E vocês vão notar que a demonstração de resultado da Azul aqui, ó, em 2024, ela apresentou olha lá, ela apresentou um lucro aqui, né? Efetivamente aqui, opa, minha razão de ser, ela cumpre, né? Efetivamente. Mas quando eu olho para o lucro líquido da empresa, que é depois de pagar toda a estrutura, e principalmente aqui uma empresa de segmento geralmente existem muito leasings, né, na indústria, né? Foi uma despesa financeira muito grande dentro da indústria a indústria de aviação comercial. Ela apresentou aqui, ó, um prejuízo de 9 bilhões no ano. Opa, espera aí. Então, se ela apresentou um prejuízo operacional, a gente fica preocupado. Será que essa empresa ela é suficientemente forte para cumprir, né, cumprir sua razão de ser e existir da organização? E aí, quando a gente vamos olhar parecer do auditor, veja o seguinte, né? O auditor ele coloca ali um parágrafo de continuidade operacional, porque chama atenção, né? E aí ele fala o seguinte, olha lá para você ver. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas pela administração utilizando o pressuposto da continuidade operacional, que é um princípio contábil. Toda demonstração financeira ela é feita com base no conceito da continuidade operacional. Veja que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas pela administração utilizando o pressuposto da continuidade operacional, tendo como premissa o fato de que a companhia está em atividade e que espera continuar operando por um futuro previsível de ao menos 12 meses a partir da data base das demonstrações financeiras. Essa premissa considera o pressuposto que a administração não pretende liquidar a companhia ou interromper as suas operações, tendo a administração concluindo de que há expectativa razoável quanto à continuidade operacional da companhia, suportando a preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas com o uso deste pressuposto. A companhia incorreu em prejuízo no montante de 9 bilhões 151 milhões 371 mil durante o exercício fim em 31 de dezembro de 24 e nessa data possui patrimônio líquido negativo individual e consolidado no montante de 30 bilhões 435 milhões, bem como passivo circulante consolidado excediu o ativo circulante consolidado no montante de 15 bilhões 684 milhões naquela data. As ações e medidas em curso por parte da administração da companhia, descritas nas referidas notas explicativas, incluem medidas já implementadas em andamento para manter a continuidade operacional. Bom, gente, fazer um parêntese, né? Fazendo um parêntese nesse processo, nota o seguinte: a gente mostrou aqui dois casos completamente diferentes, né? Da Magazine Luiza, onde aparece um lucro bruto e um lucro líquido positivo, e no caso da Azul, no ano de 2024, apresentou um lucro bruto positivo e um prejuízo operacional. Gente, isso quer dizer alguma coisa? A gente indica indícios, não é conclusivo nele só. Eu falei que não tem problema você. Não tem problema o ponto de onde você está indo, mas você tem que ter um pressuposto para onde você quer chegar. Neste caso, o balanço da Azul ele não foi ressalvado, né? Falando que a empresa tinha, a demonstração financeira foi preparada com o conceito de continuidade operacional. Mas ele ali, né, efetivamente, ele não tinha uma ressalva. Que por quê?
nas análises, a administração da companhia apresentou que os planos, tinha um plano de forma a reverter esse resultado, e os auditores entenderam que os planos faziam sentido, né? O que vai demonstrar que se aquele plano faz sentido ou não é a capacidade da administração da empresa executar aquele plano de forma a sair do ponto A para o ponto B. Isso quer dizer o seguinte: um ponto com uma dificuldade financeira significativa, um ponto que a empresa não tem essa continuidade financeira. Veja o seguinte: as demonstrações financeiras, elas já dão bons indícios para os investidores que se a situação daquela empresa A está bem ou está ruim, ou que merece uma determinada atenção. De novo, gente, contabilidade ou demonstração de resultado econômico não é demonstrativo de contador, é demonstrativo para dono de empresa. Acionista de empresa é dono. E ele tem que estar observando esses pontos. Então, sinalizou. Tem lucro, o lucro bruto está positivo. Depois você olha, o lucro líquido está positivo. Ah, não está? Peraí, por que não está? Às vezes, gente, você tem uma precificação da ação que considera já o lucro líquido que ela teve. Mas às vezes pode ser uma oportunidade, porque às vezes os planos da companhia já sinalizam pontos positivos, e aí você confia na administração da empresa para estar alcançando. Então, o objetivo desse canal é a gente empoderar você como gestor, como acionista, a estar fazendo melhores avaliações, entender mais o que é contabilidade dentro do seu contexto. Se você está avaliando, pode fazer sentido. Então, voltando para a demonstração financeira, né, efetivamente aqui, e olhando no escopo, né, da que a gente está querendo tratar, especificamente, quando a gente olha no CPC 26, vamos falar um pouquinho de demonstração de resultado. E aí, no olhando no CPC 26, quando a gente olha o nosso parágrafo 81, olha lá. A entidade deve apresentar a demonstração de resultados e de outros resultados abrangentes, deve apresentar, além das seções da demonstração de resultados, os outros resultados abrangentes, algumas informações. Note, as demonstrações financeiras de resultados são obrigatórias. E quando olha aí, se não me engano, no parágrafo 10, vamos conferir se é isso mesmo. Estou mexendo aqui no CPC para vocês terem uma visibilidade, porque a gente sempre fala que está na norma. Olha lá, no parágrafo 10, conjunto completo das demonstrações. O conjunto completo das demonstrações contábeis inclui o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do período, a demonstração de resultado abrangente do período, demonstração de mutações do patrimônio líquido do período e demonstração dos fluxos de caixa do período. E notas explicativas. Veja aqui no inciso E. Né? Então, veja o seguinte: se a demonstração de resultado é obrigatório, ela tem uma finalidade. Você viu que a finalidade lá é para servir de subsídio para tomada de decisão. Você, gestor, olha a demonstração de resultado de forma a obter decisões. E quando você olha, vamos voltar para a demonstração de resultado, ela é estruturada dessa forma, né? Receita, custo, você vai chegar no seu lucro bruto, tá? O seu lucro bruto, e aí você vai ter sua despesa com vendas, despesa administrativa, e aí a perda de créditos esperados. E aí, gente, tem algumas empresas que abrem a perda de crédito, né, especialmente numa linha junto com despesa com vendas. Aqui ela optou por não abrir uma linha adicional. Depreciação e amortização, porque, gente, aqui a Magazine Luiza tem centros logísticos enormes, né, efetivamente ali, que impactam a empresa. Resultado de equivalência patrimonial, do que é numa demonstração financeira consolidada, esse resultado de equivalência patrimonial refere-se a investimentos em outras empresas, qual ela não detém o controle. Tá? Então, aí ela puxa o resultado econômico proporcional à sua participação e outros resultados. E aí vem para o lucro, prejuízo operacional antes do resultado financeiro. Tá? E aí tem receitas financeiras, despesas financeiras, né? E chega ao lucro antes do imposto de renda e contribuição social, o efeito, e aí gerou um lucro, um lucro líquido, né? De 448 milhões e 717 mil. Se a gente pegar os 448 e dividir, e dividir pelo a receita líquida da empresa, né, efetivamente aqui, a gente está falando de um lucro líquido de 1%.
em relação à receita líquida? Bom, vamos lá. Eu falei que o fato da empresa ter o lucro líquido positivo, ele é um indício de que as coisas podem estar bem ou mal, mas não são conclusivos em relação à efetividade do resultado. Ele tem 1%, mas note que o ano passado ele tinha lá ele tem um lucro líquido de 1% em relação à receita líquida. Quando a gente olha o ano passado, especificamente, ele teve um prejuízo. Então, a margem líquida era uma margem negativa. Veja que em 2023 para 2024, ele teve uma melhora na gestão desses números. E essa melhora, ele pode ser aí decorrente de vários fatores. Nota que a demonstração de resultado, ela vai dando indícios, ela vai dando resultados. Opa, peraí, cara. Ele tinha um lucro líquido negativo, a Magazine Luiza, no ano passado, e agora ele começa a ter um lucro líquido positivo. Pequeno, varejo, gente, a margem é menor mesmo. Tem empresas que dão uma margem maior e tem uma empresa que dão uma margem menor. Né? O segmento varejista, você pega grandes redes de supermercados, etc. Tal, eles faturam muito, então a atividade de compra e revenda fatura muito, mas ele dá um lucro menor, mas o que impacta é o montante do lucro líquido. Né? Então, a gente está falando que a Magazine Luiza, que hoje ela tem suas lojas físicas, mas ela tem atuado muito no segmento de marketplace, né? Compra e revenda, ela funciona como intermediário, ela nem faz aquisição direta em determinados casos, né? Ela teve uma melhora de performance no ano de 2023 em relação a 2024. Veja como a demonstração de resultado ela traz informações, né? Quando você olha aí a questão do custo, né, e vamos avaliar agora como que ela evoluiu em relação a custo, né, aqui especificamente. Então, quando a gente olha em relação a custo, né, no ano de 2020, no ano de 2023, o 26 milhões de 604.266 dividido por 36.768.149. Então, o custo dos seus produtos representava 72% da sua receita líquida. Já no ano de 2000, já no ano de, então vamos lá, né? O número, vamos guardar o número, né? O custo em relação no ano de 2023 à receita líquida, ele dava cerca de, né, 26 milhões 604.266 dividido por 36.768.149 e dava 72%. Já no ano de 2024, né, os 26 milhões 410.812 dividido por 38.068.068, 69%. Nota o seguinte, ele aqui, ele diminuiu, né, efetivamente aqui, ele diminuiu um pouquinho o montante de faturamento, mas ele teve um percentual de lucratividade um pouco melhor, porque então provavelmente ele deve ter comprado, provavelmente ele deve ter comprado ou focado em produtos que gerassem mais margem para ele. Então ele melhorou o mix de venda. Então, então é o seguinte, quando a gente está falando de percentual, a gente tem que investigar. O que aconteceu, né? Se ele vendeu um pouquinho menos, ele vendeu mais ou não, provavelmente aqui, ou vendeu produtos com uma melhor margem, né, efetivamente aqui. Então, esse pode ser um indício, né? Quando a gente olha custo sobre receita, o que aconteceu com o custo? O custo, ele proporcionalmente, ele foi a empresa se desempenhou um pouquinho melhor na Magazine Luiza no ano 2024 em relação a 2023. Mas por que isso aconteceu? A gente pode olhar nas duas variáveis, na variável de custo ou na variável de receita. Quando a gente olha custo especificamente, o que aconteceu? Ele mudou o mix. Ele buscou o mix de algumas determinadas. Onde ele, por mais que ele vendesse um pouquinho menos, ele tem mais margem, por isso que ele teve lucro bruto maior, né? Pode ser uma das explicações. Pode ser uma das explicações.
Ou, aqui especificamente, ou ele está vendendo os mesmos produtos, mas com uma compra melhor. Então, ele conseguiu reduzir, procurou outros fornecedores aqui dentro o que fornecessem produtos, né, ali efetivamente, com um produto com uma margem melhor. Então, a gente vai avaliando, né, o que, que aconteceu com o negócio da Magazine Luiza, né? E aí, vamos olhar um pouquinho, né, na demonstração de resultado, né, na nota de abertura de receita, porque ele tem que segregar lá na abertura de receita se a receita veio decorrente de produto ou ele veio nas diversas modalidades, para a gente avaliar o que pode ter acontecido, né? Então vamos lá. Ah lá. A nota explicativa, ela consta aqui da DRE onde tem a abertura dela, que é a nota 26. Quando a gente vai para a nota 26, especificamente, veja lá. Note aqui, a venda de mercadorias, ele vendeu bem menos do que ele vendeu. Olha como que é o negócio. A venda de mercadoria ele vendeu mais do que ele vendeu no anterior. Note que a receita líquida diminuiu. Ó, e a receita líquida aumentou de um ano para outro. Impressionante. Veja aqui, ó. Tem a ver com performance mesmo. Olha lá para você ver. O custo dele caiu e a receita líquida dele, olha lá, a receita líquida dele, basicamente, olha lá, aumentou. Olha lá, venda aumentou. Então, ele tem sido mais eficiente no processo de venda. Note que aqui ele separa venda do varejo, venda bruta, etc. Então, veja aqui. Então, ele vendeu, olha lá, ele saiu de 36.768, desculpa, até tinha falado que a receita diminuiu, não, ele saiu de 36.768 para uma receita de 38. Então, ele aumentou o volume de vendas. Varejo, gente, e nota o seguinte, até me retificando o que eu havia falado anteriormente, que a receita tinha caído, a receita líquida, não, na demonstração de resultado eu li errado aqui, na verdade a demonstração de resultado aponta que ele aumentou lá a receita líquida, de 36 bilhões 768 para 38.038, né? E como ele aumentou, ele foi mais eficiente no processo de compra, né? Provavelmente, geralmente atividades de varejo, quanto mais operações você executa, mais sinergia, menor os custos, né? Então, o poder de barganha quando você compra muito, ele melhora. Veja o seguinte, quando olha a demonstração de resultados revistos, ele dá indícios. Então, olha aqui, a Magazine Luiza ela vendeu mais, teve uma melhor performance de custo, provavelmente percentualmente um maior lucro bruto em relação à receita, que ela foi mais eficiente no processo de compra. Tá? E aí a gente vai captando, opa, peraí, deu essa informação. Quando a gente olha para a demonstração financeira, e aí a gente está olhando aqui, olha para você ver, a demonstração de resultado dá muita informação. É muito bonito contabilidade, gente. Isso aqui a gente olha. E aí quando a gente olha para a despesa com vendas, efetivamente, a despesa com vendas no ano de 2023, nessa demonstração consolidada, ele representava 19%. Então, o que ele gastava com despesa com venda era 19% da receita líquida. Quando a gente olha os 7 milhões e 71 de despesa com vendas que eu tenho no ano de 2024, com a receita líquida de 38 milhões, 0,38, 0,68, eu tenho aí, ó, 18%. O que acontece, gente? Com a despesa, eu tive economia percentual. Então, é aquilo que eu falei com você de varejo. Olha para você ver. Determinadas contas, né? Quando a gente Lembrando quando a gente aumenta o patamar de receita, os custos elas tendem a normalizar e normalmente alavancam o mesmo montão. Então aí você vai ganhar de escala. E isso na demonstração de resultado, quando a gente já faz uma avaliação comparativa, ele já te dá informações adicionais, entendeu? E é uma informação bem legal da gente obter, tudo bem? Quando a gente vai, de novo, né, e aí falando um pouquinho de demonstração de resultado, quando a gente vai para
descendo um pouquinho mais, ele falou de despesa com vendas, etc. Tal. Na linha que geral administrativa é a estrutura administrativa, onde fica o back-office, né? Onde fica a parte administrativa da casa aqui da Magazine Luiza. Ela fica onde? Quanto custa? Quanto que é o salário do pessoal do administrativo? Quanto custa o headquarter lá da empresa, etc. Tal. E note o seguinte: tem uma linha muito grande de depreciação e amortização. Por quê, cara? Vamos olhar o seguinte: por que, que essa linha é tão grande aqui na casa do americano? Nota 15, 16, 17. Provavelmente a gente vai estar sendo referenciado aqui a nota de ativo imobilizado, lá, arrendamento. Olha para você ver, o volume de arrendamento do ano, efetivamente, vamos falar assim, é muito grande quando a gente fala de demonstração de resultado, né? E aí o que vai para o linha do resultado, vamos lá, Fê. Ó, a linha de arrendamento muito grande. Tá? O que, que é os arrendamentos, tá, gente? E aí é uma questão de princípio contábil, né? Essas empresas, geralmente, elas dependem muito do ponto comercial, quando se fala de varejo físico, né? Então, ela entra em contratos de aluguel dessas lojas por muito tempo. Depois a gente vai falar, a gente vai criar aí uma sessão aqui, especialmente só para falar de arrendamento, tá? Mas elas criam ali uma questão de arrendamento, entra em contrato de aluguéis de um prazo extensivo, efetivamente, e esses aluguéis eles são registrados aí, né, no balanço patrimonial. E aí, mensalmente, por princípio de competência, como se fosse na contabilização do aluguel, esses aluguéis são contabilizados no resultado. Então, isso é relevante, por isso que eles segregam, né? Bem como as lojas próprias, eventualmente, se eles têm, ou etc. Então, eles são relevantes. E aí, quando a gente olha para varejo, né, a gente tem que estar preocupado com o seguinte: opa, o quanto que o aluguel está pesando na estrutura de geração de receita. Então, quer dizer quer dizer o seguinte, né? Quando a gente tem uma informação e a gente analisa, né, por lógico, o quanto de receita está gerando por metro quadrado, tá? Mas como a gente não tem informação individualizada de cada loja, um bom princípio de olhar é o seguinte, né? Ó, no ano de 2023, eu tinha aqui, ó, 1.242.690.000 para gerar 36.768.149. Então, eu tinha aqui 3,37% da minha receita era coberta com espaços de aluguel. Quando eu estou falando de 288, no ano de 2024, onde eu tenho 1.333.288, divido aí por 38 milhões 038 eu tenho aqui 3,5. Note o seguinte, que percentualmente, né, efetivamente aqui, a nossa despesa ela até aumentou. Ela até aumentou. Nossa despesa proporcional à geração de receita. Então, note o seguinte: eu tive uma melhor performance na venda, provavelmente gerado por grande escala ou mix de produto, gerando um lucro bruto maior, né, efetivamente aqui. Uma despesa de venda percentualmente um pouco menor, tá? Uma despesa administrativa um pouquinho menor em relação a coisa e uma despesa de leasing um pouquinho maior. O que pode ser isso, gente? N fatores. Está falando que o metro quadrado, a quantidade de metro quadrado utilizada, eu tenho gastado um pouquinho mais com despesa com aluguel de locais, de loja, para gerar aquele percentual de receita. E está vendo como a demonstração de resultado vai dando informações, e aí ele vai buscando informações dentro da própria demonstração de resultado. Tá? E aí, voltando, né, continuando com a demonstração financeira, a gente vai ver aí, ó, nota aqui que aqui, ó, em 2023, eu já tinha um prejuízo operacional antes do resultado financeiro. Aqui já é um lucro. Notaram? Aqui já é um lucro. Aí, quando eu tenho um resultado financeiro aqui, ó, que consome o resultado, então aqui, o resultado financeiro, ele acaba consumindo aqui, ele consome, ele diminuiu, como você gerou mais receita, você tem mais capacidade financeira para fazer o pagamento dessa despesa financeira de empréstimos, né? Uma empresa desse tamanho, é normal ter uma estrutura de endividamento dentro da empresa, e ela, no ano de 2024, ela performou muito melhor do que no ano de 2023 relacionado a esse assunto. E ela teve um pequeno lucro líquido, mas que gerou aí efetivamente, provavelmente ela teve um prejuízo contábil
e esse prejuízo contábil gerou um imposto de renda diferido, né? Então, note o seguinte, a gente está falando de resultados financeiros. Então, ela gerou um lucro que no ano passado ela gerou um prejuízo, né? Qual que é a leitura, gente, que a gente faz sobre a Magazine Luiza no ano de 2024? Ela melhorou a performance em relação ao do ano de 2023. E alguns indicativos a gente já teve. A gente começa a poder avaliar. Só que o quadro de demonstração de resultado, nota que ela te dá muito subsídio de informação. Pensa você, gestor, dono da sua empresa, ao olhar os números e começar a ficar obcecado com os números contábeis, você começa a olhar, peraí, para aumentar, então quer dizer que a escala ou a escolha do mix de produto pode aumentar minha rentabilidade? Pode. E você consegue, quando você consegue medir de forma efetiva isso e colocar isso na contabilidade de forma tempestiva, etc. Então, pensa você no seu contexto do seu negócio. O quanto isso poderia agregar e te ajudar. O nosso objetivo não é que você vire um contador apenas vendo um vídeo, gente, mas é a cada vez mais você aprender um pouco mais a respeito de cenário. Eu usei meramente um pouquinho das demonstrações da Magazine Luiza como exemplo, como também utilizei da Azul, né? Da Azul, da companhia de aérea, mas o objetivo é que você aprimore esse conhecimento cada vez mais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, dê um like, se inscreva no canal para você receber cada vez mais conteúdo que te agregue. Espero que tenha te agregado bastante. Tudo bem? Um abraço, até o próximo vídeo.